Oi pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Base da Saboaria Artesanal. Nesse programa eu ensino você a aumentar sua renda fazendo sabonete artesanal sem sair de casa. Eu sou Ana Betsa, eu sou saboeira há 6 anos e hoje eu quero te falar sobre como adicionar propriedades ao seu sabonete. Então hoje eu vou te falar sobre extratos. Muito bem, então o que são extratos? Porque a gente sempre fala, né? Vamos fazer sabonete artesanal com uma base glicerinada, então vamos colocar uma essência que vai trazer um cheirinho, o lauril, se quiser mais espuma, e um extrato para colocar propriedades. Mas o que é extrato? Bom, a palavra extrato vem de extrair, que é retirar alguma coisa de algum lugar, né? Então, para a gente fazer um líquido que seja chamado um extrato, a gente precisa que esse líquido tenha extraído alguma coisa de algum lugar. Nós temos várias formas de fazer isso. E um extrato, ele é um líquido passível de ser adicionado àquela base neutra que a gente comprou. Então nós compramos uma base glicerinada que pode ser branca, pode ser transparente e algumas empresas têm até uma perolada. Então qualquer uma dessas bases é uma base, normalmente ela é hipoalergênica, ela é glicerinada sempre, a base artesanal sempre vai ser glicerinada, mas ela é neutra. Ela é um grande sabonete neutro e a grande sacada da saboaria artesanal é pegar essa página em branco e colocar ali algumas coisas. É pegar essa base neutra e transformar ela num sabonete rico em propriedades. As propriedades serão acrescentadas através de um extrato que retirou da planta ou de uma substância que não seja planta, como mel, própolis, leite de cabra, por exemplo, para colocar as propriedades disso no sabonete. Quais são os tipos? Então deixa eu te falar. Olha só, nós temos extrato glicólico, extrato glicerinado, tintura, oleatos ou chás. Muito bem, e daí? Por que eu tô falando esses 5 nomes? Porque aqui são as formas mais comuns de se extrair o princípio ativo da planta. O extrato glicólico, ele usa como princípio, né, como extrator, um líquido chamado propileno glicol. Misturado com um pouco de álcool, esse propileno glicol, ele é muito eficiente para retirar da planta o princípio ativo que você quer. E o que é o extrato glicerinado? O extrato glicerinado, ele é, como o nome já diz, um extrato que usa a glicerina como extrator. Então, olha, a glicerina, nós já sabemos que é um subproduto da saponificação. Quando você mistura óleos e uma substância bem alcalina, normalmente usa-se a soda cáustica. A soda cáustica dissolvida em água, você mistura com aqueles óleos e gorduras e durante aquela reação química que acontece ali, vai surgir um líquido grosso, viscoso e transparente, que é a glicerina, que é altamente hidratante, que é umectante. Esse líquido é um líquido nobre, que é vendido para empresas cosméticas. Mas no caso do sabonete artesanal, ele não é retirado, ele vai ficar ali e vai transformar essa base numa base glicerinada, né? Numa base bem hidratante. Mas ele, quando retirado, vendido separadamente, você pode usar para extrair o princípio ativo da planta. Em vez de colocar agora o propileno glicol, eu vou colocar a glicerina. Aí a glicerina vai fazer o mesmo trabalho, misturada com uma pequena porcentagem de álcool também, e ela vai extrair da planta aquilo que nós queremos, que é a alma da planta. Outra forma de fazer isso, tintura. Também é um extrato, porque a tintura vai extrair também da planta, mas a única substância que nós vamos usar como extrator é o álcool de cereais.
E a outra forma, oleatos. Oleatos é você fazer essa extração usando como veículo um óleo. Então, se eu quero fazer um óleo de camomila, eu uso um óleo vegetal de boa qualidade, como por exemplo, um óleo de algodão, um óleo de semente de girassol, né? ou até um óleo de semente de uva. Ele consegue extrair da planta aquilo que eu quero dela e eu posso usar esse óleo no meu sabonete. Outra forma de extrair é o chá. Você coloca lá a camomila, a água ferve um pouquinho e extraiu também, que é o chazinho que a gente toma. Serve para o sabonete? Não serve. Então o chá é como alguém me perguntou sobre isso, né? Se poderia fazer um chá bem forte e usar como se fosse um extrato? O meu conselho é que não. A base, na sua fabricação, ela já tem um pouco de água e isso já vai provocar nela uma retração, né? Ela já vai diminuir com o tempo, porque vai perder álcool, vai perder água. Se a gente colocar mais, você vai perder talvez em qualidade ou em beleza do seu sabonete. Então, não é indicado que a gente faça o uso de alguma coisa com água. O sabonete vai perder em qualidade mais rápido. Então, vamos excluir o chá? Então, chá não. Nós podemos usar para o nosso sabonete, para manter a qualidade dele, para ficar um sabonete bem rico em propriedades, as outras formas: extrato glicólico, extrato glicerinado, a tintura e o oleato. Extrato glicólico, glicerinado, tintura e oleatos. O que é melhor usar no seu sabonete? Bom, aí você vai decidir. Sabendo algumas informações, vai ficar mais fácil para você entender o que é melhor para o seu sabonete. E isso vai variar muito. Cada pessoa pode optar por uma forma ou pode usar todas, cada uma em um determinado momento. Muito bem. Por que devo ou não devo usar um extrato glicólico? Na verdade, ele está sumindo agora, está mais difícil de encontrar. Antigamente era mais fácil e era o mais comum. Acontece que o propileno glicol, ele é uma substância que é retirada de um produto que vem do petróleo. Então, ele é um subproduto do petróleo, esse propileno glicol. Ele tem uma capacidade excelente de extrair o produto. E o propileno glicol em si, já é umectante. Então, ele também auxilia na hidratação. Mas, quando ele vai embora pelo ralo e quando ele vai para os rios, ele é muito mais agressivo do que a glicerina. Então, para o meio ambiente, a glicerina é melhor. Então, extrato glicerinado ou extrato glicólico vão ter basicamente essa diferença. Fora isso, no sabonete, eles vão trazer uma função muito semelhante. Todos dois são hidratantes, todos dois têm um grande poder de extração, de retirada da planta ou daquilo que você quiser tirar o extrato. Você pode fazer ou você pode comprar. Aí entra as quantidades que você vai usar. E isso varia muito. Por exemplo, o extrato de aveia você usa numa proporção, mas o extrato de camomila você vai usar em outra proporção. As quantidades são diferentes, porque a base glicerinada ela tem uma tolerância para uma quantidade de aditivos e esses aditivos eles variam em potência, por exemplo. Qual é o mínimo que eu devo usar? Qual é o máximo? Isso é bem importante para a qualidade do seu sabonete. Mas digamos que você não queira fazer esses extratos ou não queira comprar ou usar, mas você pode fazer a tintura, que é a mais fácil de ser feita em casa. Quando você vai fazer esse extrato, quando você vai extrair de uma substância que é mais dura, como sementes e cascas, você vai precisar de um certo tempo. Se você for fazer sua extração de flores ou de folhas desidratadas, menos tempo já é suficiente para fazer de camomila, de calêndula, menos tempo. Agora, se você for fazer o seu extrato de uma planta fresca, vai precisar de menos tempo ainda se for flor ou se for folhas frescas. Então, tudo isso
requer conhecimento. Mas é importante você saber que o extrato vai ser muito eficiente e ele consegue extrair ainda mais princípio ativo da planta do que a glicerina, do que o propileno glicol e do que um óleo. Então, esse é o que mais retira. E quando você for fazer o seu sabonete, você vai colocar uma quantidade pequena, porque numa quantidade pequena de álcool vai ter uma quantidade grande de princípio ativo. Tá claro isso? Tá muito complicado? Cada substância extrai de acordo com a sua capacidade. Então aí nós temos o oleato, por exemplo. O oleato é você pegar a planta e usar como extrator um óleo. Então se você usa um óleo de boa qualidade, vegetal sempre, e ele vai extrair, talvez demore mais, deixa lá 20 dias, extraindo, às vezes até um mês. Aí você vai espremer direitinho, vai retirar o líquido, aquele óleo, aí você tem um óleo que é até um óleo medicinal. No caso da lavanda, por exemplo, você pode usar no cabelo, você pode fazer uma massagem e você pode usar no seu sabonete. Se você colocou uma quantidade grande de plantas e se você percebeu que o óleo mudou bastante de cor, então você vai ter uma boa concentração aí. O óleo, ele tem uma capacidade de extrair menor do que a do álcool, mas ele extrai. E se você pôs uma grande quantidade de plantas, ele vai extrair. Então você vai ter sim um óleo enriquecido com essas propriedades e você pode colocar ele no seu sabonete. Aí entra as quantidades, sabendo que óleo, ele diminui a espumação. Quando você coloca óleo no seu sabonete, ele vai espumar menos. Então aí vai ser necessário colocar o lauril ou aumentar a quantidade de lauril que você já usa talvez. Tudo isso tem que ter uma proporção pensada, estudada, analisada. Quando você usa óleo, você precisa usar uma quantidade pequena. A diferença entre os extratos, tinturas e oleatos é que vai fazer com que você defina as quantidades a serem usadas nos seus sabonetes. E aí você vai levar em conta quais são as vantagens e desvantagens de cada um. Para que você possa analisar, é bem importante que você tenha esse conhecimento que a gente está falando aqui, A origem de cada um, qual é o extrator que ajuda a fabricar cada um, para você analisar e fazer a sua escolha de maneira consciente. Porque quando você fizer essa escolha de maneira consciente, você vai ter argumentos para defender o porquê do seu uso. Por que você escolheu essa substância e não essa? Por que você escolheu levar o princípio ativo que vai trazer propriedade para o seu sabonete usando tal ou tal formulação? Então, essa é a importância. E por que a gente deve investir em uma forma de trazer princípio ativo de qualidade para o nosso sabonete? Porque a função, quando você dá uma função para o seu sabonete, ele fica mais atrativo e ele fica com uma qualidade maior. Se nós vamos trabalhar, eu quero um sabonete que seja antioxidante. Eu posso usar, por exemplo, o café. Eu posso fazer um extrato de café? Sim, nós podemos fazer um extrato de café, que pode ser usado no sabonete, mas também nós podemos usar o próprio pó do café no sabonete. Então, veja bem, a gente traz a propriedade, aí eu transformo aquela base neutra, era uma base simples que não trazia nenhum malefício, nenhum benefício. Na verdade, benefício sempre traz. Se você quiser cortar um pedaço da base e tomar banho com ela, já vai ser mais hidratante do que o sabonete do supermercado. Só que ela não vai ter cheiro de nada e não vai estar acrescentando. Aí naquela base você coloca um princípio ativo, aí você criou um sabonete artesanal, porque você trabalhou nele. Digamos que esse antioxidante de café, eu uso esse sabonete de café
para ajudar a diminuir. Ele funciona como um cosmético? Não, porque um cosmético ele vai ficar na pele muito mais tempo. Ele funciona como um auxiliar, porque durante o banho ou 3 vezes que eu lave o rosto no dia, não sei, 1, 2 vezes que lave o rosto no dia, você vai estar trazendo para a sua pele, durante o período em que você está lavando, uma substância que em alguns casos vai ficar mais um tempinho. Porque quando você enxagoa, você tira o excesso, mas a pele ficou ali ainda. Você nota essa diferença quando você lava com um sabonete diferente? Você sente quando a pele parece que ainda ficou com a umidade natural dela, ou quando ela ficou ressecada demais. Quando você mexe o rosto e parece que está rachando, né? Então o sabonete artesanal, além dele trazer a glicerina, que vai hidratar e que vai manter a hidratação, ainda traz um outro princípio, né? Ainda traz uma outra função que vai auxiliar, porque você vai ter que lavar o rosto mesmo, você vai ter que tomar banho mesmo. Então é bem importante que você não use nada nesse momento que seja agressivo, mas sim que você use algo que seja benéfico, que acrescente, que melhore. Então lavar o sabonete, lavar o rosto com um sabonete que resseca ou com um que hidrata. Lavar o sabonete com um que hidrata ou um que hidrata e acalma a pele, que elimina ou ajuda a combater radicais livres. Um que hidrata só ou um que hidrata e ainda é anti-inflamatório, cicatrizante. É isso que nós vendemos. Essa é a proposta quando eu falo que eu te ajudo a aumentar a sua renda sem sair de casa. Porque na sua casa você vai fazer o sabonete artesanal que é muito vendável, porque ajuda as pessoas a manterem a sua pele saudável por mais tempo, porque não retira a oleosidade natural. Nós não queremos que a oleosidade natural se vá. A pele já tem uma proteção, mas com o passar do tempo, com os anos, usando sempre uma substância muito alcalina, que é o caso desses sabonetes, que tem um pH muito alto, muito diferente da pele, ele retira aquela oleosidade tão importante para a manutenção da textura da pele, né? Tão importante para a manutenção dessa rigidez, já provocando uma flacidez, às vezes muito antes da hora. Tem pessoas que ainda não teriam idade para ter tantas rugas e têm, porque agrediram demais a pele de alguma forma. Quando você usa sabonete de argila, passa no seu rosto todinho, pode evitar a área dos olhos, porque o efeito que pode ser tensor nessa região e é benéfico, para essa área dos olhos que é mais sensível, pode provocar uma flacidez que pode se tornar bolsas, por exemplo. Então vamos evitar a área dos olhos, né? Principalmente no caso de máscaras. O sabonete ainda é um uso mais rápido, mas se puder, porque eu sempre aconselho meus clientes a quando for lavar o rosto com um sabonete de argila, fazer uma espuminha na mão, passar no rosto, né? E deixar parado um pouquinho. Aí toma seu banho e deixa ele lá. Mas se você passar perto do olho, vai arder seu olho. Então já passa em volta, né? Alivia essa área que é tão sensível, que é tão delicada, não precisa. Tá ficando claro que existem formas de extrair e a gente pode comprar ou pode fazer. Mas e se eu não tenho? E se eu não tenho uma encomenda e não dá tempo de chegar comprando pela internet? E se o meu acabou e eu preciso fazer hoje e não tenho como adquirir? O que eu posso fazer? Como eu posso substituir? Olha, a tintura
Ou os extratos, eles levam tempo para ser feitos em casa, né? Já te falei que folhas frescas, flores frescas, 7 dias já é suficiente, né? Você já pode usar, mas os outros não. Então, é muito importante que você se programe, que você não deixe faltar, que você perceba quando está acabando e já providencie para fazer outro ou comprar outro. Mas se não deu, o que você pode fazer é usar a planta no sabonete. Dá para usar todas? Não dá. A calêndula, que tem as pétalas bem macias e bem suaves, é muito fácil de ser usada. Então você pode colocar a calêndula direto na base quente e ela vai ali liberar as propriedades dela. Mesmo as outras folhas que são mais durinhas, o alecrim, a erva doce, você pode colocar e ela vai desprender ali algumas propriedades. É o que pode fazer para quebrar o galho, né? Você vai ter um sabonete com qualidade, mas é claro que ele vai ter menos princípio ativo do que se você usar um extrato. Gente, o extrato facilita muito a vida. O extrato acrescenta muito ao seu sabonete. Então, use, sim, mas não abuse. É importante que você estude, que você pesquise, ou que você entenda através da experiência como é necessário, como é bom, como é produtivo, usando em você mesmo, né? Experimente todas essas formas, experimente fazer quando você não tiver, ou mesmo que você queira, porque você acaba barateando os seus custos. Se você precisa comprar pela internet, como eu, então quando você faz os seus extratos, quando você compra a glicerina de qualidade, o óleo de qualidade, no caso do oleato, né? Ou mesmo o propilenoglicol que você encontra na internet para fazer os seus extratos glicólicos, né? Você sabe a procedência, você sabe de onde veio a planta. Se você tem quintal, se você tem vaso, se você tem como plantar suficiente, você sabe a procedência mais ainda. Se você não tem, você pode comprar nessas lojas de produtos naturais, você encontra muitas plantas, muitas. Que você pode fazer a tintura ou o extrato e você mesmo escolhendo a planta que ainda tem cor, que ainda tem cheiro, né? Às vezes, o próprio extrato ainda traz um cheirinho, como é o caso do extrato de erva doce, ou da tintura. A tintura sempre tem um cheiro forte de álcool, porque ela é a base de álcool, mas quando o álcool evapora, fica um cheirinho leve. Talvez até diminua a quantidade de essência que você precisa colocar. Eu fiz um extrato de anis estrelado, e ele ficou muito aromático, porque eu fiz com glicerina e um pouquinho de álcool. Glicerina que eu usei é uma glicerina bidestilada. E ele ficou um líquido grosso, viscoso, depois a gente ainda lava um pouquinho com álcool, e ele diminui um pouquinho a viscosidade, mas ele ainda é grosso. Mas ele sozinho deu aroma ao sabonete, deu um cheirinho quando o álcool evapora, né? Ficou o cheirinho do anis estrelado e ficou muito gostoso, né? Dependendo daquilo que você usar, você ainda pode diminuir, inclusive na essência. As bases glicerinadas, elas têm capacidade de receber uma certa quantidade de aditivos, e isso é muito bem explicado na ficha técnica que o vendedor normalmente disponibiliza, principalmente na internet. Quando você entra
no site do fabricante, muitas vezes no site da própria loja. Quando você entra no produto, tem uma ficha técnica. Às vezes a gente pensa, eu não vou entender a ficha técnica, e a gente não vai entender tudo mesmo. Mas quando ele fala da proporção de aditivos que a base aceita, isso ajuda muito na hora de você criar, por exemplo, um sabonete novo. Você não quer usar uma receita, você quer criar um sabonete, às vezes até para uma encomenda, alguém que está com um determinado problema de pele e você quer fazer um sabonete específico para aquela pessoa, né? Então você sabe quanto de aditivos você pode colocar ali. Muito bem, gente. Olha, de coração, eu espero ter acrescentado um pouquinho aos seus conhecimentos sobre saboaria, né? Da importância desses extratos que a gente normalmente vai utilizar no nosso sabonete, porque nós gostamos, o sabonete artesanal pede, os nossos clientes desejam que o sabonete tenha uma função. E o que traz função para o sabonete é sempre um extrato, uma tintura ou um oleato. Com chá eu já fiz. Até preciso contar essa história, né? Uma pessoa numa escola que eu trabalho, ela queria um sabonete para o cachorrinho dela, um cachorrinho já idoso, que estava com vários probleminhas de pele, estava com descamação, né? E eu criei, junto com a minha professora da época, um sabonetinho para ele, específico. Nós colocamos carobinha, barbatimão, rosa branca, mas eu não tinha essas tinturas. Então eu fiz um chá bem forte com esses elementos e coloquei uma pequena quantidade. E levou sim essa função para o sabonete. Mas é um sabonete que, com o passar do tempo, encolheu e ficou deformado. Então, para socorrer aquele pet, serviu. Mas para vender não serviria. Então, o conhecimento traz para a gente essa liberdade. Gente, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Quando você sabe o que você está fazendo, você tem como se defender de possíveis críticas e você tem como explicar para a pessoa o que está acontecendo e o que vai acontecer. Você pode falar, olha, esse sabonete você vai usar, mas se você demorar muito para terminar, ele vai encolher, ele vai deformar, ele vai ficar torto. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Muito bem, meus amigos, foi muito bom estar mais uma vez aqui com vocês. E se você gosta desse tipo de assunto, já aproveita e dá aí o seu gostei. E então, se você quiser mais dicas sobre isso, já segue aí, para não perder nenhuma dica. E se tiver alguma pergunta que você queira fazer, faz nos comentários, porque de repente essa pergunta pode até se tornar um vídeo. Muito obrigada pela presença e até a próxima.